Meus irmãos, como eu disse, nós vamos falar um pouco hoje sobre a lei do progresso, tá? E a bibliografia, o material que foi consultado, e a Marta me auxiliou muito aí com alguns textos e tal, a bibliografia está no Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais, capítulo 8, que fala da lei do progresso e a marcha do progresso, né? E aí, na questão 919, diz assim: conhece-te a ti mesmo, né? Lá, questão 919 do Livro dos Espíritos, porque sem que nós nos conheçamos, fica difícil progredir, né? Nós precisamos aí identificar quais são os pontos que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos reformar, né? Para que nós possamos progredir. E a lei do progresso, o maior desafio do homem. No livro Verdade e Luz, aparece lá muito sobre a lei do progresso, de Emmanuel. E eu trouxe um vídeo, que esse vídeo é exatamente o que diz Emmanuel sobre a lei de progresso no livro Verdade e Luz. E eu acabei colocando aí essa URL, né? Lei do Progresso, porque qualquer coisa, clicando nesse azul aí, vocês poderão também acessar esse vídeo. Então vamos lá. A frase de hoje seria assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Está lá em Paulo, né, em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Então, é uma incitação a nós nos despertarmos, aqueles que dormem, né? E levantar entre os mortos significa despertar para os ensinamentos, para tudo isso que Jesus nos passou e que nós temos de uma forma muito bacana, muito legal, colocada no nosso Evangelho. E o Emmanuel, em Verdade e Luz também, ele tem uma frase que eu achei muito legal da gente poder trazer para vocês. Ele diz assim: tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Então, veja bem, para progredir, tem que se recomeçar, tem que se fazer alguma coisa diferente daquilo que estamos costumeiramente fazendo. Não que o que façamos possa estar ruim, mas há sempre uma oportunidade de progresso. E Emmanuel nos alerta com essa frase, porque o progresso ele precisa se cumprir em todas as direções, né? E a lei do progresso, ela é a lei de número 7. Lembra aquelas 10 leis que nós falamos na minha última palestra, das leis morais? A lei do progresso é a de número 7. E é que Allan Kardec diz na parte terceira do Livro dos Espíritos. Diz assim: nós humanos, diferentemente de outros seres vivos, como, por exemplo, os animais, viemos para a Terra para evoluir e fazer progredir, e fazer a Terra progredir. Só que para a Terra progredir, nós precisamos progredir. Então, nós somos dotados de intelecto para isso, né? O que difere o homem do animal é a inteligência, é o intelecto. E a lei, então, como se dá a lei do progresso, né? Então, vamos lá, ó. O progresso precisa, inicialmente, para se progredir, precisa haver um progresso intelectual, nós precisamos evoluir a nossa mente. Nós temos que também ter um progresso moral com relação às nossas atitudes, o nosso comportamento adequado ao mundo em que nós estamos vivendo, né? Nós não estamos lá na época do homem das cavernas, né? Então tem que ter um progresso moral, o intelectual acompanhado do moral. Nós sofremos as influências do espírito através do espiritismo.
E, na medida que nós estejamos numa frequência boa, nós teremos influências de espíritos bons. E isso nos leva a um progresso, a um crescimento. Tudo isso nos propicia um aprendizado, né? Progresso moral, progresso intelectual, as influências positivas, estudos, né? Conhecimentos, aprendizado. E esse aprendizado, o que que ele faz? Ele interfere no nosso livre-arbítrio, né? Porque diz assim, quando Jesus no Calvário, lá na cruz, ele diz, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, é porque aquele povo era, como nós bem sabemos, né, desprovido de uma série de conhecimentos e informações, de leis morais, né? Então, com o livre-arbítrio e com essa evolução, né, do progresso intelectual, do crescimento moral, as influências, o aprendizado, o nosso livre-arbítrio ele fica mais apurado. E um livre-arbítrio mais apurado, nós podemos contribuir melhor com o progresso nosso e do ambiente, do mundo em que vivemos. E isso nos leva a uma vivência cristã, né? Uma vivência cristã mais aprimorada, de entendermos o que nós estamos fazendo, o que Jesus espera de nós. Então, isso melhora a nossa vivência cristã e tudo isso faz com que nós alcancemos, né, esse progresso. Então, a lei do progresso, de uma maneira muito simples, tá? Ela está composta por esses fatores, né, que nós temos que nos ater a eles. Opa, desculpa. E aí, eu vou passar aí o nosso videozinho, tá ok? Então, Marta, me diga se vocês estão ouvindo o som. Sim, estamos. Tá legal. Então, esse é um vídeo do Emmanuel, né? Que fala exatamente sobre o nosso assunto. Então vamos Lei do lá. progresso. O homem, por ser perfectível, está sujeito à lei do progresso. É condição inata do espírito que, através das inúmeras experiências, segue a marcha natural da evolução. No estado dito natural, que conhecemos como a infância da humanidade, o germe do progresso já estava lá, impulsionando o espírito à medida que suas necessidades se modificavam. Sendo assim, o estado natural é transitório e o deixamos através do progresso e da civilização. Entretanto, essa marcha se dá de modo gradual, com mais ou menos velocidade de tempos em tempos. O homem, pelo seu livre-arbítrio, pode atrasar o progresso, mas não pode detê-lo, pois é lei divina. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Há quem diga que a civilização é decadência e que o homem sofre mais porque cria para si, com o progresso, sofrimentos que não tinha quando começou sua jornada terrena. Mas como se lê em O Livro dos Espíritos, na questão 790, a civilização representa sim um progresso, porém incompleto, dado que o homem não passa da infância à maturidade subitamente. A civilização não realiza todo o bem que poderia produzir, pois o homem não possui todas as condições e nem disposição para obter todo esse bem. Ainda segundo Kardec, a civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecido no estado primitivo. Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. Mas será que o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento,
que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera, depois de a haverem revolvido. Progresso intelectual. Os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, assim como os indivíduos. E assim sendo, aqueles que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos. O progresso intelectual é caminho natural pela qual a humanidade segue seus passos firmados na capacidade do raciocínio, repassando de geração em geração conhecimentos acumulados nas mais diversas áreas. A lei do progresso forçou o homem a desbravar fronteiras e buscar novas conquistas, muitas delas pela força, o que causou muito sofrimento aos povos conquistados pela espada. Mesmo assim, o entrechoque de culturas movimenta o pensamento, que se modifica ao longo do tempo, fazendo surgir novos conceitos. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem os homens de gênio, que lhes dão um impulso, e depois, homens investidos de autoridades, instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem avançar de muitos séculos. Na escala macro, o mesmo acontece com os diversos mundos habitados, que recebem espíritos mais esclarecidos, que por sua habilidade natural fomentarão o progresso de seus irmãos mais atrasados. Progresso moral. Mas o progresso só se completa quando seu aspecto moral também se desenvolve. O progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, temos que o progresso moral é consequência do progresso intelectual, todavia, não o segue imediatamente. O progresso completo é alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Assim, as raças que são rebeldes ao progresso se aniquilam corporalmente, mas as almas que animam essas raças também chegarão à perfeição como todas as outras, passando por várias experiências, pois Deus não deserda ninguém. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo
com as necessidades novas e as novas aspirações. A pergunta número 789 do Livro dos Espíritos refere-se à união dos povos em função do progresso adquirido pela humanidade. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus construir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver às suas expensas. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Isso relacionado ao progresso moral, pois o intelectual se processa sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. A influência do Espiritismo no progresso. A contribuição do Espiritismo para fomentar o progresso da humanidade se dá pela destruição do materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Observemos também que seria ingênua a ideia de que o Espiritismo operaria esta transformação humana como que por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, como os indivíduos, e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. É por isso que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, preparam o terreno para receber a semente, que vai agora frutificar. Pela mesma razão, os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que possam levar à convicção aos mais incrédulos. Seria como desejar milagres. Embora Deus os apresente aos nossos olhos incessantemente, aos que não acreditam, mesmo que vejam. E não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Então, meus irmãos, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Marta? Sim, sim, Jorge. Ah, legal.
Então, o vídeo ele termina, né? E aí eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas para reforçar um pouquinho disso que nós podemos assistir. Então, Chico Xavier, com essa frase, ele diz muito. Ele fala assim: gente rara, gente boa, tão difícil de encontrar, gente que só abençoa e só procura ajudar. Só nessa frase, nós somos remetidos a pensar assim: o quanto nós progredimos, ou quanto nós estamos progredindo, ou precisamos, para alcançar, né, essa, essa afinidade, essa condição de só procurar ajudar, só abençoar, né? Então, ainda é difícil, nem toda a população está, nem todos nós estamos exercitando tudo isso, mas com o progresso, certamente isso acontecerá. Então, definindo então assim a lei do progresso, então ele é realmente uma lei. E como lei, ele se realiza independentemente da vontade do homem, quer dizer, vai acontecer. E segundo a doutrina espírita, como vocês viram no vídeo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição, aperfeiçoamento e felicidade pura e eterna. O progresso, então, é o processo que o espírito realiza para chegar à perfeição. Mas o progresso, ele exige mudanças. Então, por que será que às vezes temos medo em relação às mudanças que ocorrem à nossa volta, tá? Então, assim, o medo do homem, ele se apoia principalmente na fuga de situações instáveis, devido às necessidades de segurança. Então, quando se apresenta alguma mudança, instintivamente nós reagimos, porque nós temos medo da instabilidade, ou seja, sair daquele ponto de conforto para passar por uma outra situação futura que nós às vezes não sabemos se nós vamos estar tão confortáveis quanto Um minuto, anteriormente. viu? Jorge, um Ah, minuto, viu? Tá? legal, É, tá? Então, é, o homem precisa, né? Ele foge de situações instáveis devido a essa necessidade de segurança, de ficar acomodado, tá? Então, devido a mudanças evolutivas, né? E a falta de confiança em Deus, devido à não compreensão e desconhecimento do seu posicionamento como espírito imortal e, muitas vezes, limitar a sua visão ao momento presente, visando somente os aspectos materiais. Você está ouvindo, Jorge? Pode retomar. O Jorge não está ouvindo, não. Jorge Luiz, você está ouvindo a gente? Não. Jorge, Não ele está está ouvindo, não, Marta. ele Ele tá está com um falando. problema. Ele está Não, falando. Ó. tá- Ah, ele estava com um caiu. problema lá. Ele já estava com um problema que ele não ouvia a gente. Vocês estavam me ouvindo? Ok. Sim, agora sim, perfeito. Pode retomar, está tudo em ordem. Tá ok. A tela tá cheia, né, Marta? Ainda não. Não, você Não? não Fechou projetou tudo. ainda. Fechou tudo. Volta tudo. Que interessante. Deixa eu ver aqui, peraí. Share screen, vai para a apresentação de novo. Share screen. Tá. E agora? Agora está. Pronto, tudo ok.
Então, quando nós paramos, desculpe aí a interrupção, porque não estava entrando aqui, essa última frase, né? Devido às mudanças evolutivas e à falta de confiança em Deus, devido à não compreensão e desconhecimento do seu posicionamento como espírito imortal e, muitas vezes, limitar a sua visão ao momento presente, visando somente os aspectos materiais, o homem, ou seja, nós atrasamos o nosso progresso espiritual. Então, nós ficamos focados só no presente, naquilo que nos dá o resultado material e acabamos atrasando o nosso progresso, tá? E as mudanças evolutivas, elas vão acontecer. Então, nós temos sim que confiar em Deus, que o mundo está em desenvolvimento e que nós precisamos nos desenvolver também. E aí, o que precisamos entender da lei do progresso, né? Nós conseguimos entender quem nós somos, de onde nós viemos, por que sofremos, por que a violência, onde e como achar a paz e para onde vamos. Nós que estudamos, nós que estamos bem envolvidos aí com esses ensinamentos do nosso evangelho, nós temos já muita noção sobre tudo isso, tá? E tudo isso, saber de onde nós viemos e para onde nós vamos, nesse intervalo existe progresso. E vai ter que haver muito progresso para que nós cheguemos a um estágio avançado, estágio desenvolvidos na nossa espiritualidade, né? Então vamos ver um pouquinho sobre cada um desses. Então nós conseguimos entender o que somos? Para a doutrina, o espírito é o ser inteligente do universo, que pelo exercício da sua inteligência, que leva ao quê? Inovação, descoberta, invenção e criação, constrói a consciência de sua individualidade, a consciência em relação a outros espíritos e a consciência de seu papel na estruturação inteligente do universo. Então, nós precisamos então entender o que nós somos, e aí é um resumo de tudo aquilo, né, que nós somos, porque nós somos o ser inteligente do universo, seres espiritualizados. E de onde nós viemos? Então, no estudo da evolução das espécies, como vocês viram lá no vídeo, verifica-se que as atividades exercidas pelos animais irracionais são a alimentação para manter a vida e fazer sexo, para perpetuar a espécie. E nós viemos desse estágio. O homem primitivo, ele agia como os animais, ele agia mais pelo instinto. Então, é de lá que nós viemos. Olha, para chegar até onde nós estamos, quanta evolução. Então, a Terra, segundo informações dos espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, é um planeta de expiação e provas, nós sabemos muito bem disso. É o terceiro nível numa escala de 7 para atingirmos os mundos angélicos. Então, lá está dizendo que o planeta Terra é o terceiro na escala evolutiva de um total de 7. Então, nós estamos lá no princípio da caminhada ainda, né? Mas já progredimos um pouco, não é verdade? Então, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, somos espíritos recém-saídos da animalidade. Poucos sabem pensar mais abrangentemente, olhar para o futuro e preparar ou se preparar um presente melhor, né? Se preparar até mesmo nessa encarnação e nessa existência, a gente ter uma vida melhor. E por que que nós sofremos, né? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Quando alguém comete uma atrocidade, devemos entender que esse alguém ainda se encontra nesse patamar de evolução. Pois quem assim procede, o faz achando estar agindo com normalidade, dentro do seu ponto de vista. Então, cabe a nós, né, entender o que está acontecendo e educá-lo. Educar para que o bem predomine sobre o mal. Então, nós temos essa responsabilidade, né? Então, por que sofremos? Sofremos porque estamos no mundo de provas e expiações
estamos também à mercê de comportamentos nossos, atitudes nossas, que nos fazem sofrer. E também pela influência externa, né? A própria frequência vibracional nossa nos faz sofrer, se ela for uma frequência negativa. E por que a violência? O que nós observamos é o progresso material, tecnológico, intelectual, na maioria das vezes faltando ao homem, para lidar com todo esse progresso, um amadurecimento espiritual e as consequentes opções pelo bem, né? Ou seja, falta ao homem o progresso moral, que nós entendemos a partir da doutrina espírita, que é a opção de agir no bem. Então, quando a gente fala assim, o que Jesus espera de nós? Espera que nós possamos agir no bem. Então, em algum momento desse progresso moral, esse progresso moral vai se realizar, buscando o homem formas de vida mais pacíficas, com mais entendimento e fraternidade, tá? Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos, infelizmente, presenciar momentos de violência, momentos totalmente adversos a esse progresso que nós estamos buscando. Onde e como achar a paz? Na confiança em Deus e em ti mesmo. A consciência tranquila, né, é importante. O tempo ocupado no melhor a fazer é importante. A palavra construtiva é importante. A oração com o trabalho, porque não existe progresso se não houver trabalho, né? A oração procurando ele evoluir, progredir. A esperança sempre em serviço do bem. A paciência operosa, saber que nada acontece antes da hora adequada de ser acontecido. É tudo no tempo de Deus, tá? E que nós tenhamos a opinião desapaixonada, certo? Que nós sejamos conscientes e claros naquilo que nós dizemos, fazemos, operamos, né? E aí, a paz de espírito é uma sensação de tranquilidade e confiança, em que a mente está calma e não há pensamentos relacionados ao estresse ou à ansiedade. Então, mesmo que tenha uma vida atribulada, ou seja, uma pessoa ansiosa, possivelmente já experimentou momentos de paz assim. E como é gostoso estar em paz, né? Como é bom, né? Infelizmente, nós não conseguimos ainda ter uma paz constante, né? Porque nós somos influenciados, né? Por uma série de fatores externos que muitas vezes nos preocupam e não tiram a paz, tá? Mas mesmo as pessoas mais atribuladas, né? Mais ansiosas e tal, já experimentou momentos de paz. E não é tão bom? Então, para onde nós vamos? Segundo o Espiritismo, o local para onde iremos está relacionado diretamente com a nossa energia vibracional. Não existe céu e inferno, mas sim planos superior ou inferior. Mas ninguém é condenado eternamente pelos erros que tenha cometido. Então, gente, o progresso é regulamento da vida. E cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que nos dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar aos outros é recomendação do céu. E, em razão disso, auxiliemos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura, ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós, à margem do nosso caminho. Por isso mesmo, a lei do progresso, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem. Se nos propomos alcançar a vitória com
um progresso real. Então, nós temos que estar focado, né, constantemente no bem. Mais uma vez digo, o que Jesus espera de nós? E aí eu quis trazer uma frase, né, aqui do Chico Xavier. Ele diz assim: não exijais dos outros qualidades que ainda não possuem, né? Porque nós somos irmãos, estamos todos nesse mundo de provas e expiações, mas alguns um passinho à frente, outros um passinho atrás. Então, não existe no mundo quem não seja afetado por mudanças e progresso no bem em qualquer posição em que se encontre, social, cultural, espiritual e etc. Nós somos atingidos pelas mudanças, queiramos ou não, estando conscientes ou não. Se nós nos alienarmos, seremos levados de roldão, sem escolhas e sem saber para onde estamos caminhando. Então, a lei do progresso, ela busca aquele desenvolvimento do intelecto, desenvolvimento da nossa moral, o conhecimento, como nós vimos lá atrás, naqueles quadradinhos, né? Que interfere nesse crescimento, nesse desenvolvimento do progresso, e para isso é preciso o trabalho. E aí, para que tudo isso aconteça, a gente não pode deixar de lembrar, né, da nossa reforma íntima, porque a mudança começa dentro de nós mesmos. O progresso começa dentro de nós mesmos e nós levamos esse progresso para o mundo. Então, dando reforço na reforma íntima, é um processo contínuo de autoconhecimento espiritual que visa a transformação do homem velho em um homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si, tá? Para o seu progresso e para o progresso da humanidade. O processo, então, envolve a modelagem progressiva na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. E tem como objetivo abandonar os costumes velhos e desagradáveis, que não estão de acordo com o Evangelho, e a comunhão propícia com os seres e o mundo divino, e o mundo de Deus. Sem a reforma íntima, a lei do progresso torna-se inoperável. Então, qual que é a nossa meta? Né? Lá atrás, simples, né? Ignorantes, aí um degrauzinho acima, imperfeitos, né? Depois, melhores, bons, né? E lá na frente, puros, em busca do quê? Da perfeição. Essa é a lei do progresso. Então, meus irmãos, que assim seja. Graças a Deus, vamos sempre ser gratos a tudo que Deus nos traz, a esse progresso que nós estamos vivendo, estamos vivenciando e que podemos trabalhar dentro de nós para fazer um mundo melhor, para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor. E que Jesus nos abençoe, tá?